paz do Senhor a todos. E de fato, o nervosismo ele está bem presente aqui. Bom, o pastor já me apresentou, mas eu me chamo Cindy. E o tema da palavra hoje é o que Deus deseja de mim. E eu vou orar de novo, só por precaução. E peço para que vocês fechem os olhos novamente. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, Paizinho, pelo privilégio de estar aqui em Tua casa. Eu te agradeço, Pai, pela vida que o Senhor me deu, porque o Senhor me sustenta. O Senhor sabe, Deus, que sozinha eu não consigo, não há nada em mim de bom além de Ti, Senhor. Então, por favor, toma a palavra em Tuas mãos, conduza, alinha o meu coração com a Tua vontade, Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo, amém. E eu tinha pensado assim, vou falar sobre o amor, né? Porque falar sobre o amor, para mim, normalmente é mais fácil. Mas enquanto eu orava, Deus falou assim, bom, você quer falar sobre o amor, mas não é isso que eu quero ministrar. Então, o tema vai ser o que Deus deseja de mim. E tá lá em 1 Pedro 5, se vocês quiserem abrir as Bíblias. Eu separei por tópicos, mas primeiro vamos ler toda a parte que está direcionada. É em 1 Pedro 5, do 5 ao 10. Vocês vão ver que o título, pelo menos na minha Bíblia, é Vários Conselhos. E diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Amém? Então, por muitas vezes nas nossas vidas, eu acredito que todo mundo aqui já tenha se deparado com situações que a gente se pergunta: Deus, o que o Senhor quer de mim? Qual é o meu propósito? Por que eu estou aqui? E então, diante disso, enquanto eu li essa palavra, eu percebi que alguns pontos, eles se encaixam para todos nós. Deus, Ele nos pede, e Ele descreve aqui, inclusive, nesses versículos, no primeiro mesmo que fale, sede submissos. A submissão é o primeiro tópico da nossa palavra. Porque vocês já ouviram dizer que o nosso primeiro ministério aqui na Terra é a nossa família? E realmente na nossa casa, nós somos forjados, nós somos moldados por Deus em diversas áreas das nossas vidas. E a submissão é um desses pontos, porque para tudo na vida a gente precisa de submissão. Em todos os lugares que a gente vai, existem regras. E quando a gente aprende em casa com os nossos pais, eu acho muito mais fácil. E não é diferente com Deus. Não existe como você ter um relacionamento com Deus sem você ter submissão. Nós precisamos ser submissos à vontade de Deus. E quando a gente aprende isso com os nossos pais, com a nossa família, fica mais fácil nos relacionar com o Senhor, porque tudo que Ele pede é obediência, é submissão à vontade dEle. E o segundo ponto é a humildade. É bem parecido, mas no versículo 6 diz: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Jesus, em toda a sua estadia aqui na Terra, todo o seu ministério, Ele nos ensina a humildade. E
dos exemplos que eu separei é quando ele lava os pés dos discípulos dele. E essa passagem está lá em João 13. Muitas vezes a gente tem o hábito de questionar, querer saber de tudo, se inteirar dos assuntos de tudo, saber, estar por dentro do que está acontecendo. Isso é muito, muito importante também. Mas, às vezes, na vida com Deus, a gente não tem que questionar. Às vezes, a gente só tem que ser humilde. Muitas vezes, principalmente como luz do mundo, principalmente como cristãos e referência que devemos ser no nosso dia a dia, a gente vai precisar de muita humildade. Situações em que, às vezes, a gente tem a razão, mas a gente tem que se calar e abraçar, não julgar. Muitas pessoas, elas esperam por menos julgamento e elas esperam por pessoas que as ensinem só com a nossa atitude, só com o nosso exemplo, sem questionar. E eu pedi permissão para um amigo meu, para eu falar rapidinho sobre uma situação que ocorreu no meu ensino médio e envolve ele. E na escola, no meu ensino médio, teve uma pessoa na minha turma que ele começou a questionar algumas coisas para mim, porque eu era cristã, sou cristã, né? Mas assim, e ele começou a questionar: mas por que você acredita em Deus? Por que você age assim? Ou por que você não age dessa forma? Por que você acha que isso é certo e não o que eu vivo, sabe? Ele começou a questionar algumas coisas e, ao invés de julgar ou, apontar o dedo, eu optei por falar: olha, eu vivo assim porque assim me faz bem. E se você quiser, eu te mostro. E ele começou a andar comigo e um outro amigo meu da igreja. Hoje ele é um servo de Deus. A gente até na época da escola, ele falou: fala da banda. A gente montou uma banda, chamava Salvos pela Cruz. Era uma banda gospel na escola. E esse foi um dos exemplos da humildade, o quanto ela é importante, porque às vezes quando a gente bate de frente em muitas circunstâncias, esse é um exemplo que eu dei, mas isso se encaixa em várias áreas da vida. Quando a gente bate de frente, às vezes a gente pode até ter a razão, mas não é o que precisava naquele momento. Às vezes Deus quer agir na humildade. O próximo tópico é dependência. No versículo 7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Jesus quer que nós sejamos dependentes dele. A gente não tem controle do que vem no nosso futuro, nem do nosso amanhã. E às vezes a gente tem a tendência de querer controlar tudo que está na nossa vida, tudo que dá de errado. E Deus, quando ele pede a dependência, não é por parcialmente, é por completo. E o que seria abrir mão parcialmente do controle? Eu estava lembrando do exemplo de Saul, quando Deus ele manda destruir todos os amalequitas, não deixar nada. Isso está lá em 1 Samuel 15, se alguém quiser conferir. E ele fala: vai lá, né, destrói tudo e não deixe nada. Mas Saul vai lá e deixa algumas coisas, né? Separa uns novilho gordo lá, não sei como que chamava antigamente, mas ele deixa uns negócios. Depois ele fala: mas Deus, eu deixei para sacrificar, né? E é quando Samuel responde para ele: você acha que o sacrifício vale mais do que a obediência? Então, muitas vezes, abrir mão parcialmente, obedecer parcialmente e não deixar Deus operar em outras áreas que a gente precisa, aí as coisas não saem como esperado. Tanto é que Saul perdeu o reinado dele. Então, isso é um dos pontos muito importantes na vida como cristão. Você depender completamente de Deus. O quarto ponto é prudência. No versículo 8 diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Esse ponto, ele é muito importante. Todos são, mas esse daqui, a prudência. Muitas vezes a gente deixa brechas onde o inimigo se infiltra na nossa vida. É muito necessário
sim, tudo que a gente faz aqui na terra, mas a gente vive no cotidiano às vezes e não se lembra do quanto o espiritual está em tudo, em exatamente tudo. E o inimigo, ele espera a oportunidade para tirar a gente da presença de Deus. Ele vai atacar de forma financeira, ele vai atacar nos relacionamentos amorosos. Às vezes você vai ter algo para fazer para Deus e vai chegar naquela semana, tudo vai começar a dar errado. Você vai receber ataque no serviço, pessoas tentando te tirar a paz, tentando te tirar a paciência. E o que a gente tem que fazer para se fortalecer? A gente tem que ter a prudência. Quando lembrar de Efésios 6, que a nossa luta ela não é contra a carne, mas sim contra os principados e potestades, e eles estão aqui, eles estão esperando uma oportunidade para fazer a nossa fé desanimar, para fazer a gente cair, para fazer a gente sair dos caminhos de Deus. Então a prudência e a vigilância é exatamente isso. A gente olhar às vezes para uma coisa que a gente quer reagir de uma forma e pensar, não, mas isso daqui pode ser uma cilada para eu cair. E não deixar a nossa fé se perder quando as coisas estão difíceis. E a parte importante também nesse ponto é, e se eu já caí? Se eu já fiz algo de errado que tipo assim, não era para eu ter feito e eu percebi isso só depois? Aí é muito importante se perdoar, porque muito mais importante do que a queda é a nossa perseverança, é a gente saber se perdoar, levantar e continuar. E Pedro, na verdade, é um bom exemplo sobre isso, né? O pastor até pregou sobre isso esses dias atrás, que é necessário se perdoar e não abandonar a caminhada. O quinto ponto é a confiança. No versículo 9 diz: resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Bom, todos nós temos desafios, como eu disse, e em qualquer área da vida. Na vida adulta, acredito que muitas vezes a área financeira é um dos pontos importantes, que às vezes a gente tem imprevistos que podem surgir de qualquer área, pode ser que tudo dê errado, e muitas vezes a gente começa a abalar a fé, começa a se abalar, a gente começa a questionar o porquê disso. Mas é muito importante a gente lembrar que até mesmo nas tribulações, Deus nos ensina algo. Às vezes as tribulações elas são necessárias para moldar o nosso caráter, para nos aproximar de Deus. As tribulações que a gente vive, elas precisam nos aproximar do Senhor e não nos afastar. É onde nós somos quebrantados, é onde nós somos completamente entregues ao Senhor, é onde a gente olha e fala: Deus, eu não consigo fazer mais nada, não está mais nas minhas mãos. E é onde a gente entrega para o Senhor, confiando de que Ele sabe o que está fazendo. Na verdade, esse é um privilégio muito grande quando a gente olha por essa perspectiva. Imagine você ter acesso ao Criador de tudo. Nada para Ele é impossível, nada. E ainda que os nossos olhos não vejam saídas, Deus sabe o que está fazendo. O que a gente não pode é sair da presença dEle. Se ficou difícil, é aí que o joelho dobra, é aí que a gente se aproxima mais e mais do Senhor. O último ponto é a disposição. Ter um coração disposto a fazer a vontade de Deus. No versículo 10 diz: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Depois que a gente já consegue a habilidade da submissão e todos os outros pontos que foram mencionados, então nós estamos já aptos a levar a mensagem de Deus para outras pessoas, porque Ele que nos aperfeiçoa, nos firma, nos fortifica e fundamenta. Nós precisamos ter um coração disposto a fazer a vontade de Deus, porque Ele nos chama
para levar o evangelho. Ele nos chama a sermos testemunhos vivos, cada qual com o seu dom, o seu chamado. Alguns vão cantar, outros vão pregar, outros vão evangelizar e outros simplesmente com seu próprio testemunho de vida, ouvindo, escutando, sendo apoio, depositando fé na vida daquele que necessita. A gente leva o amor de Deus, a gente espalha o amor de Deus no mundo que já está perdido, no mundo que tem tudo às vezes de ruim para oferecer. Nós devemos oferecer o amor de Deus. A gente precisa se dispor a escutar o que Deus está chamando a gente para fazer, porque a nossa vida ela é muito, muito mais do que o que a gente vive no dia a dia. Porque viver só a vida aqui no dia a dia e depois não ter feito nada para o reino de Deus se torna muito vago. Então, a gente precisa levar a mensagem de Deus, transbordar do amor de Deus. E para isso, a gente tem que primeiro se relacionar com Ele, com a nossa humildade, se dispondo a escutar e estando disponível, se separando realmente para Ele, tirando um tempo do dia, ouvindo um hino, lendo a Bíblia e às vezes só ouvindo e esperando o que Deus vai nos dizer mesmo. Mas a nossa vida, ela tem um sentido. É isso que Deus chama a gente para fazer. Ele chama a gente para obedecer, ouvir, se submeter à vontade dEle e depois dizer: eis-me aqui, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida.